Olá, boa noite. Eu sou o Charles Leite, né, da diretoria do GA de Recife. A gente começa agora mais um Papo Adotivo. Com muito prazer a gente recebe vocês. Boa noite, quem está chegando. Boa noite, Shirley. Seja bem-vinda. A gente está começando agora mais um papo adotivo, né? Já já a gente recebe a nossa convidada hoje, a Mazé Álvaro. Hoje é dia 27 de outubro. Essa é a nossa 18ª live, né? Como a gente costuma chamar, é o nosso 18º papo adotivo. E é com muito prazer que a gente recebe vocês aqui. Boa noite, Malu. Boa noite, Furtado. Bruna, né? Sejam todas e todos aí bem-vindos. Vamos só ver se a gente recebe aqui a nossa convidada. Essa temática, a gente, né, sempre quando planeja as nossas lives, a gente tenta trazer assuntos e temas do cotidiano, né, do nosso trabalho enquanto grupo de apoio ou das nossas ações. A temática dessa semana, ela não surgiu bem agora, ela surgiu... Deixa eu tentar fixar aqui o título do nosso papo. Essa nossa temática, a ideia a princípio era da gente fazer essa live, né, esse papo, essa conversa, no mês de setembro, né? Porque se falou muito em setembro, agora o setembro amarelo, né? Mas aí a gente só conseguiu fazer agora. E que a gente acha que os temas que são importantes, pertinentes, eles não perecem, né? Assim, não são tão perecíveis, né? E a gente achou interessante trazer isso agora. A Mazé, eu acho que já chegou aqui na sala. Vamos tentar já trazê-la aqui para o nosso papo. Uau! Alguma coisa acontece. Teve uma atualização agora essa semana, né, no Instagram. Não estou conseguindo convidar. Até aparece aqui a solicitação. Acho que agora foi. Problemas tecnológicos. Olá, Olá, Mazé, boa noite. Seja bem-vinda. boa noite. Como vai? Tudo bem? Um prazer enorme te receber aqui nesse papo, nessa conversa. Eu estava explicando aqui um pouquinho antes de você entrar, não sei se você acompanhou, que a ideia, a princípio, de quando a gente pensou em fazer essa conversa, era agora no Setembro Amarelo, né, que as temáticas ligadas à saúde mental ficam muito em foco, né? Mas aí a gente não conseguiu, a gente já estava com a agenda, né, de outras, a gente convida as pessoas às vezes com certa antecedência e por uma inabilidade nossa a gente não conseguiu botar em setembro esse papo, mas aí eu falei, não, vamos fazer, né, a gente conversou lá internamente, vamos fazer, porque independente da ocasião, né, é uma temática que ela é fervorosa, assim, digamos, né, pulsante, urgente, até de uma certa forma. A gente que trabalha ou que atua no grupo de apoio à adoção, a gente está muito em contato com as equipes técnicas das casas de acolhimento, das varas de infância. E esse tema, eles vieram à tona, assim, essa temática, ela vieram à tona de uma forma muito forte agora em setembro, mas também, assim, é uma coisa que a gente já via pensando. Assim que a gente tiver uma oportunidade, a gente vai trazer, né, essa temática, esse assunto. E aí eu fiquei muito feliz, né? A gente não se conhece presencialmente, também com essa rede maravilhosa que a gente tem, né? Uma pessoa indica a outra, diz assim, olha, uma pessoa com muita, digamos assim, habilidade para tratar dessa temática, com experiência, digamos assim, a Mazé Álvaro. E eu falei, eita, que ótimo. Então, se eu não conheço ainda, vai ser a oportunidade da gente se conhecer, né? E Muito da gente obrigada. trazer você aqui para o GEAD, Que bom, para esse né? A encontro. gente conseguir um tempo para estar junto, né? Então, assim, Isso, para mim foi bom também poder compartilhar com vocês
é sempre muito importante a gente poder transmitir as nossas experiências, né? E a gente consegue alcançar outras pessoas para poder ter uma compreensão do indivíduo nesses questionamentos, né? E assim, como você apresentou, e eu também mandei um videozinho, não foi? Eu acho que as pessoas já viram. Eu sou Mazé Álvaro, psicóloga clínica, e atuo aqui no município de Jaboatão há alguns anos, né? E a gente pode ter contato com algumas experiências, sim, do nível do, não apenas por ser psicóloga clínica, e a gente tem uma compreensão, um pouco de compreensão do comportamento humano. E aí foi muito feliz o casamento dessa construção, né? Com a experiência de viver e de poder estar perto dessa temática, né? Da alta complexidade, enfim, no todo das violações de direito. Porque quando a gente fala na questão do acolhimento, a gente fala em situações da alta complexidade, né? E aí, quando a gente fala nas questões da alta complexidade, implica entender que o indivíduo rompeu esse contato com essa família. E aí desencadeia uma série de situações, né? Mas aí Sim. pode Eu ficar à acho que vontade. até eu acho que a gente, quando fez o convite para a live, que a gente fez a divulgaçãozinha, a ideia era da gente contextualizar um pouco, né? Porque, por exemplo, quando uma criança, um adolescente, né, ele vai para o acolhimento, para um serviço de acolhimento, ali é uma medida protetiva, né, que, digamos assim, o poder público toma, né, os agentes públicos, o conselho tutelar, e nesse caso, Sim, é por uma sim. sentença judicial que aquela criança ou aquele adolescente ele é acolhido, né? Então, ele está numa situação de vulnerabilidade, né, dos seus direitos, das suas garantias, né? A questão de uma violação, digamos assim, que leva àquele acolhimento, que deveria ser uma coisa provisória, temporária, né? Que legalmente eu acho que o conceito desse acolhimento, né? Mas nem sempre, seja pela complexidade do que a gente entende, daqueles motivos que levaram aquela criança ou aquele jovem para o acolhimento, né? Às vezes a dificuldade de se recuperar as famílias, né? De se resolver aqueles conflitos, aquelas situações de vulnerabilidade, ou por dificuldades, às vezes, do Poder Judiciário de encontrar outras pessoas do núcleo familiar extenso para poder ter a guarda daquela criança, né? Então, seja por essas questões ou por outras, as crianças, os jovens, de uma forma geral, acabam ficando um tempo nesse lugar que deveria ser bem provisório, né? E eu sempre penso, assim, dentro daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve, que aquelas situações de vulnerabilidade que levaram aquele jovem para o acolhimento, mas o próprio acolhimento, que é um isolamento social, assim, de uma certa forma, né? Não é como a pandemia que a gente... as pessoas estão vivendo agora um pouco da experiência do que os jovens acolhidos vivem por muitas vezes, né? Só saindo para ir para a escola e volta para a casa de acolhida. Então, essa situação que a gente vive agora, a gente quando não acolhido, mais esse desafio assim dessas questões que levaram a criança ou o adolescente para o acolhimento, é um estopim para muitas questões, né, de ordem mental, né, Mazé? Sim. Os motivos, como você fala, né? Da questão do acolhimento precisa necessariamente ser a medida pelo fato da consequência de estar dentro dessas instituições, as consequências emocionais que, de qualquer forma, vai gerar na criança e no adolescente. Então, assim, a medida, ela precisa ser excepcional, em caráter excepcional, porém, quando há uma suspeita de uma violação, e quando não tem mais uma condição de colocar essa família num contexto da família extensa, né? O ideal seria que fosse para uma família extensa. É preciso se analisar de forma muito, muito delicada a configuração desse acolhimento, né? Porque, mesmo que ele seja um acolhimento bem provisório de verdade, como tem que ser, ainda assim causa diversos transtornos para a criança ou adolescente. Só nesse processo da retirada, né, o medo, o susto que eles têm naquela ocasião, naquela situação, a gente está falando muito do início
E a gente vai, claro, que falar um pouco depois sobre a continuidade desse acolhimento até chegar na questão da adoção. Sim. Então, assim, esse primeiro momento é preciso que seja muito bem analisado por todos os atores, né, desse sistema de garantia de direito, não apenas quando chega, o judiciário apenas vai fazer a avaliação, né, mais contundente, mais precisa, diante desse contexto depois do acolhimento. Mas até chegar ao acolhimento, a gente pode canalizar essas crianças ou colocá-los em algum local para que se aguarde ou trabalhe essa família. É assim que manda o estatuto e é assim que rege as orientações que norteia esse serviço, que são as orientações técnicas para o funcionamento dos estabelecimentos, as instituições. Então, assim, nesse processo, é muito importante que a gente pegue, que a gente pare e tenha uma atenção especial de que como a gente pode canalizar, o que a gente pode fazer até chegar lá. Mas quando chegar lá, a criança é todo um transtorno, é toda uma situação que é envolvente dentro desse contexto e que, de fato, só essa questão do acolher traz, de fato, uma desorganização interna no indivíduo. É porque aí eu acho que dentro dessa tua fala, mas a gente tem que pensar sempre na questão da ruptura, né? A família, aqueles geralmente cuidadores, por mais que coloquem aquele jovem numa condição assim de uma certa risco, né, ou de uma questão assim violência, negligência, essas questões todas assim que costumam levar ao acolhimento, na perspectiva da criança, do adolescente, aquilo é o normal, é o que eles estão habituados, né? Então, esse acolhimento, ele representa muitas vezes uma ruptura, né, nessa relação, né? Não que seja, você falou aí um pouco desse disciplinamento, né, técnico, né, que rege essa relação de acolhimento, mas assim, só aquele momento assim, de retirada, né, a gente ouve casos assim esdrúxulos de que a pessoa, sei lá, o cuidador, a avó, a mãe chegou e levou assim, vamos a uma sorveteria, e chegou lá e deixou a criança no conselho tutelar. Então, assim, são coisas bárbaras que a gente ouve falar, assim, né? E Sim. que vocês que lidam diretamente, ou que estejam na casa, ou que lidam nessa rede, né, de alta complexidade, lidam com isso também de uma forma muito... É duro, mas assim, faz parte do trabalho de vocês, né? Assim. Faz parte, né? Faz parte porque eu acredito, porque o que é que acontece? Na dúvida da configuração da violação ou da violência, seja ela qual for, requer-se uma parada para avaliar o caso, para entender a configuração sim ou não, para que possa ser tomadas as medidas cabíveis em relação à justiça, né? Ou a prisão do violador, dependendo do grau que seja. De qualquer forma, na suspeita, há necessidade de a gente parar e avaliar. Agora, a gente vai começar a falar, então, o seguinte, que falando das crianças e adolescentes que estão acolhidas e são acolhidas, que estão em acolhimento, porque, de fato, há uma necessidade e acontece que há o prolongamento desse acolhimento, aí a gente começa a falar da questão emocional a partir da condição das teorias que a gente tem como profissional dessa área, que a gente segue, que a gente acredita, nas teorias de desenvolvimento, que nos indica o seguinte, que para uma criança ter um desenvolvimento saudável, psicamente emocional saudável, precisa-se necessariamente ter sido criada em um ambiente saudável. Saudável que a gente diz que ele seja atendido prontamente nas suas necessidades básicas, que a gente pode delinear como necessidade de afeto, de carinho, de atenção, de proteção, de saúde, né? E aí a gente entende que essa criança, criada dessa forma, ela pode se tornar, é lógico, né, que a gente tem as intercorrências da vida, né, do meio, do ambiente, que mesmo a criança criada no seio familiar, futuramente ela vai apresentar algumas dificuldades de saúde mental e emocional devido a algumas questões. Bom, mas a gente fala de patologias instauradas a partir da falta desse ambiente de criação de nascimento saudável.
Quando a gente fala da questão de crianças e adolescentes acolhidos, logo a gente entende que se essa criança foi acolhida e configurou a violação do direito ou a violência, ela permaneceu acolhida ali, está avaliada, está sendo acompanhada, tratada, logo ela não viveu esse ambiente saudável. Porque, como a gente disse inicialmente, o acolhimento ele é medida de proteção excepcional, em caráter excepcional. E, na última instância, por não ter mais como você movimentar essa criança. Nesse contexto, quando a gente vai ver a questão da saúde mental, da criação da saúde mental, que ela é realmente extremamente necessária para esse desenvolvimento, e você vê que a criança está acolhida, logo ela não teve essa vivência saudável. E aí é onde vai desenvolver todos os processos, né? Mentais, emocionais e estruturais. Porque, claro que, é como eu disse, a gente não só tem pessoas adoecidas emocionalmente ou desestruturadas porque estão abrigadas, não. Há possibilidade de ter crianças extremamente saudáveis dentro dos abrigos. Eu digo a você que nesse contexto de extremamente saudável a gente não vai encontrar. Porque houve uma ruptura, houve traumas, mas existe umas com mais patologias e umas com menos. Mas ela vai ter uma desestrutura em alguma área, porque só o fato de você estar acolhido, você não tem pai, não tem mãe na proximidade, ou houve a questão do abandono, ou foi retirado à força por medida, alguma coisa aconteceu. Quando a gente fala das questões clínicas da vivência da violência, a gente vai entender que, diante do contexto da violação de direito, há uma instauração de traumas devido àquelas violações e àquela violência sofrida, né? Principalmente com crianças menores, crianças pequenas, ou crianças na pré-adolescência, que elas não têm a condição de simbolizar aquilo que está acontecendo comigo. Geralmente, essas situações de violências vai causar uma tensão tão grande na parte psíquica que vai gerar uma condição do psiquismo não suportar e vai jogar lá para o inconsciente. E isso vai vir futuramente como forma de adoecimento, de sintomas, de comportamentos, vai estereotipar de qualquer forma, né? Então, assim, quando a gente fala na condição do indivíduo, das questões do trauma pela violência, a gente sabe que esse indivíduo está fragmentado. E quando você fala assim na questão, mas de que vai repercutir, né? Às vezes, dependendo da idade, da faixa etária, ele não consegue compreender, né? Eu acho que você falou aí de uma forma tão apropriada, eu admiro muito assim os profissionais da área, né? Assim, você falou da questão do simbolicamente, mas é porque às vezes ele não compreende aquilo que ele está ali, que está passando, né? Como um ato de violência, como uma negligência, como uma outra dessas tantas violações aí de direitos. E aí é nesse período de acolhimento e com a devida assistência das equipes, né, que vocês conseguem compreender, né, de uma certa forma. E aí eu queria que a gente chegasse nesse momento assim para explicar um pouco mais. Uma vez que é compreendido, porque isso aí são muitos agentes, né? Tem as equipes técnicas das varas, tem a equipe técnica das casas, né, que lidam ali diretamente com aquelas crianças e com aqueles adolescentes, que todos vão, de uma certa forma, fazer uma anamnese ali, tentar entender, né, avaliar a repercussão, a dimensão daquela situação, né? E aí, como é que vocês lidam com isso, assim? Como é que é esse atendimento? A gente já trouxe aqui uma colega de casa para falar assim, na perspectiva do que era o atendimento. Eu acho que foi a Stephanie, né, que trabalha numa outra casa e é assistente social, e ela falou um pouco para a gente como era a experiência de dar essa assistência, né, assim, de uma certa forma, para aqueles jovens que estão ali. Mas aí, na tua perspectiva, eu acho que assim, do psicólogo, né, eu acho que a abordagem é outra, né? O olhar, né? O olhar é outro, né? Cada profissional tem um olhar
ter um olhar focado naquilo que lhe chama atenção para a sua área, né? Sim, sim. Então, assim, quando a gente fala da equipe interna, das equipes interprofissionais, interdisciplinares, do sistema da garantia de direitos, ou seja, quando a gente fala da equipe técnica da instituição e a equipe da vara, então há um diálogo entre as equipes para compreensão e estudo comportamental e encaminhamentos para a vida do determinado acolhido, né? E aí a gente não consegue nunca, quando se trata de ser humano, nunca, generalizar procedimentos, encaminhamentos, direcionamentos e compreensão comportamental. Por quê? A gente pode sim, é claro, a gente tem normas que regulamenta, normas internas para funcionar melhor, cria diretrizes para funcionar melhor, que serve para todos, mas assim, quando a gente fala de subjetividade, quando a gente fala de encaminhamentos para esses comportamentos, para esses sintomas, essas somatizações individuais, Ui, deu uma travadinha. a história de vida que cada um traz, justamente vai nos dar um jeito psicologicamente. E quais são os... Todos merecem igual atenção, mas cada indivíduo que está ali acolhido, ele tem uma história diferente que vai, logicamente, fazer um somatório do todo de quem é essa pessoa. Então, esse aqui, quais são os encaminhamentos que eu dou? Mas, no todo, a gente sabe que o adolescente, jovem, criança, adolescente acolhido, precisa de atenção na sua saúde mental, na sua saúde emocional, na sua saúde física, estrutural, né? Então, assim, a gente precisa olhar ele nas diversas demandas. E o olhar precisa ser realmente individual. A equipe técnica precisa estar atenta a observar de forma individual as necessidades psicológicas, emocionais e estruturais. E para cada uma delas, evidentemente, vai ser encaminhado e tomado a medida adequada. Eu não sei se eu atendeu a sua pergunta, né? Não, atendeu sim. É porque teve um momento assim, eu acho que essa coisa da internet, né, que deu uma travadinha e algumas partes da sua fala, da sua resposta, eu perdi um pouco, mas assim, foi coisa curta, deu para entender a mensagem como um todo. Mas eu posso repetir, caso Só você não sei se a precise. nossa... Não, se quem estiver nos acompanhando tiver percebido essa questão, que ninguém falou nada, que quando geralmente tem interrupção o pessoal menciona. Deve ser talvez a minha própria rede aqui Sim, de internet, né? Então, sim. assim, as grandes questões também que nessa dimensão, aí quando você fala desse trabalho, né, que não pode ser uma coisa uníssona, né? As pessoas são complexas, então esse trabalho é um trabalho muito diversificado, né? Não pode ser uma regra para todos, né? Não pode generalizar, como você usou aí, trazendo as suas palavras, mas esse trabalho em rede também favorece, né? Porque não é só um profissional que vai conseguir, digamos assim, fazer uma avaliação de tantos jovens, né? Tem casos que estão ali cheíssimas, né? 20 jovens, tem outros que às vezes até a gente sabe, isso geralmente até fora aqui mais da região metropolitana, aqui na região metropolitana a gente conhece o maior esforço, né, do poder público em controlar essa questão da quantidade de crianças nas casas, mas a gente ouve relatos de que algumas casas no interior têm assim 30, 40 crianças num só serviço de acolhimento, e a gente sabe que isso não é o que preconiza, né? As normas técnicas, porque você não consegue um profissional, né, que geralmente as equipes, né, que norteiam as casas tem que ter para cada 20 crianças, normalmente é um profissional, né, um psicólogo, uma coisa assim, né, um psicólogo, um assistente social, né, um pedagogo. Um psicólogo não vai dar conta de 20 crianças, apenas ele, né? Então, é nesse trabalho de em rede, né, que alguém direciona, percebe, pede, né, para que seja feita uma observação assim mais pormenorizada, né? E como é essa realidade assim
queria que tu falasse um pouco dessa realidade, né? Porque a gente tem os norteamentos, tanto dos conselhos técnicos, da própria norma técnica, mas e essa realidade nossa aí, que é tão desafiadora no sentido da gente ter esses desajustes, né, em alguns locais, né? Mas como é que você percebe, enxerga isso? Sim. Na verdade, a equipe, né, de uma casa, a casa precisa necessariamente, como você vê aí, precisa ter um quantitativo de até 20, né? Para cada equipe. Para cada equipe de a gente precisa necessariamente ter até 20. É realmente o quantitativo adequado para o atendimento padrão e para um atendimento mais qualificado. Algumas casas realmente, elas realmente atendem a essa regra rigorosamente, e algumas outras casas, por situações de não haver um quantitativo de casas que possam canalizar ou fazer os acolhimentos, elas acabam que aceitam, mas sabem que vai estar bem apertadozinho, né? Agora, atenção com relação à saúde mental, os acompanhamentos psicossociais, a equipe precisa necessariamente dar conta agora. Os atendimentos psicológicos, acompanhamentos sistemáticos, eles geralmente precisam ser feitos, né, realizados fora, com a ajuda da rede, e precisam ser encaminhados para a saúde, que é onde realmente a gente precisa fazer os procedimentos de acompanhamento sistemáticos, que eram para ser uma vez por semana, né? Agora, existe algumas, quando a gente fala de alguns adolescentes realmente, que têm uma condição estrutural mais favorável, devido porque, assim, o grau de desenvolvimento de adoecimento que eu vou ter vai depender de qual foi o grau também da violação que eu sofri. É lógico que existe um grau de violação de direito ou uma violência mais extrema, né? Que a gente sabe que tem várias violências, né? Tipo de violência psicológica, abusos, explorações, violência física, abandono, isso tudo configura como violação e acaba que alguns familiares perdem o poder familiar por conta dessas violações, ou uma delas. Mas, assim, claro que a gente vai entender que existe um modelo, um tipo de violência que ele não vai causar o impacto que uma outra violência causaria em outro indivíduo. Então, nesses indivíduos, nessas pessoas que estão acolhidas, nesses adolescentes que estão acolhidos, que essa violação do direito não causou um dano tão terrível na vida dele, a gente não tem como a gente ter esse atendimento, esse amparo interno dentro da instituição, fazer os encaminhamentos que se faz necessário, escola, que é da obrigação nossa enquanto instituição, educação, médico, né? Fazer os encaminhamentos ao lazer, ao esporte. Isso tudo a gente precisa inserir no trabalho da instituição, porque esse seria o trabalho da família, né? Mas a família perdendo esse contato e essa proteção e essa convivência, quem tem que se responsabilizar são as casas como os guardiões. Então, os encaminhamentos precisam ser feitos. Agora, falando da questão da saúde mental, nem 100% das crianças e adolescentes que estão em acolhimento não precisam necessariamente de um acompanhamento sistemático. Salvo esses casos desse contexto que eu estou trazendo. Sim. Agora, a maioria realmente desenvolvem diversos tipos de transtornos. De personalidade são os transtornos mais presentes dentro desse contexto, os transtornos de personalidade. Os transtornos psiquiátricos existem sim, mas na sua grande maioria são as comorbidades, ou seja, a criança desenvolveu isso e a partir disso desenvolveu aquilo também. E aí conta também com a questão da predisposição orgânica, né? E às vezes a pessoa tem um familiar que já vem com questões de saúde mental e aí vai ajudar. É como diz aquela questão, né? A situação criou-se e potencializou-se a partir da oportunidade. A partir da oportunidade, potencializou. Então, esses indivíduos precisam, sim, de um acompanhamento sistemático, mas é necessário que eles sejam feitos fora, né?
Nessa ocasião, dos acompanhamentos internos, é interessante que um profissional, por exemplo, se for contratado, um profissional da área de psicologia, que ele não seja a pessoa que esteja sistematicamente todos os dias dentro dessa instituição. Ele vá lá e não ter o perigo da criança e do adolescente não conseguir confiar, né? Se sentir da exposto, pessoa né? dentro dessa instituição. Ele acaba muitas vezes se sentindo exposto, né? É quase como se a gente fosse fazer uma psicoterapia, a gente tenta fazer isso com um profissional que não é do nosso convívere, né? A gente não vai fazer. Isso. Mas que ótimo a tua fala, porque me lembrou algumas ações que a gente vê, por exemplo, a gente sabe que tem algumas regiões, localidades, que aí usa-se a rede, né? Essa rede de assistência pública, e a gente está num momento assim, de muita dificuldade, aí é o momento do país, né? A crise, eu não estou falando nem a questão da pandemia, estou falando assim do momento mesmo, que vem se desinvestindo, de uma certa forma, assim, digamos, nessa atenção, né, primária. A gente vê os atendimentos dos CAPs superlotados, então às vezes as pessoas não conseguem, né, atendimento, né? E aí nessas horas a gente às vezes é procurado. Eu também participo do grupo de, como é que chama, o Anjo da Guarda, né, que é o grupo de apadrinhamento afetivo, de apadrinhamento de Jaboatão, e a gente é muitas vezes solicitado para ter um caso de uma criança que precisa de atendimento psicológico, a gente precisa buscar um padrinho, né, provedor desse atendimento, né, que vá custear esse atendimento. Isso é muito comum. Em Recife acontece muito, os trabalhos acabam acontecendo mais em rede, né? Então, geralmente, os acolhidos aqui em Recife, a gente tem mais casos do que Jaboatão, e aí já ocorre muitas vezes até uma priorização no atendimento para essas crianças. Não tem uma definição legal para isso, enquanto grupo a gente acha que isso precisa até ser, digamos assim, ajustado, né? Crianças que já estão numa condição de vulnerabilidade, né? A infância deve ser priorizada, né? Então eles deveriam ter o atendimento, sim, né? Priorizados nesses serviços de saúde pública, né? A gente sabe que com toda essa situação que a gente, né, colocar o atendimento de uma criança vai tirar o atendimento de outra, digamos assim, né? É uma questão de priorização, mas a gente coloca o foco na infância, né? Mas isso ainda é uma questão, né? Uma situação muito comum. E aí eu queria fazer digamos, um salto, né, no tempo. A gente falou um pouco assim dessa criança que chega e esses momentos que levaram aquele acolhimento que são muitas vezes traumáticos, mas aquelas crianças, às vezes, a família não foi, digamos assim, não conseguiu reintegrar essa criança, e aquela criança está mais tempo lá no acolhimento. Então, o tempo de acolhimento, que aí é um tempo, como eu gosto de dizer assim, eu falo brincando, mas é brincar de falar coisas sérias. O acolhimento, muitas vezes, os serviços de acolhimento, muitas vezes não conseguem gerir a convivência comunitária desse jovem. Então, muitas vezes, essa convivência é limitada a uma escola, a uma rede de relacionamento com amigos de escola. Isso é muitas vezes vigiado, moderado, né? E isso também, essa não convivência comunitária também agrava algumas dessas questões que podem estar ali, né? Você disse que tem alguns casos mais agravados, né, de comorbidade que vão precisar de um atendimento, e aqueles outros que não. Mas esses outros que não, com mais tempo ali de permanência no acolhimento, é um fator que contribui para o surgimento, talvez, aí de alguns acometimentos nessa perspectiva psicológica ou de saúde mental também, mas deixa eu ver se eu entendi. Se as crianças em acolhimento, se o fato delas terem pouca oportunidade de fazer o contato social e comunitário do crescimento emocional, é isso? Sim, porque é muito importante. Então, Eu tenho, né? É isso aí a pergunta. Então eu entendi. Vamos lá. Vou tentar ajudar a nossa compreensão. O que acontece é algo assim, com relação a essas saídas, se faz necessário, está implícito
nesse estatuto como direito, né? Claro que isso altera. Quando você está aqui no isolamento, agora a gente teve confinado dentro de uma casa, né? Dentro de um local, sem condição de, de sair ou de estar fora, de poder sentir a liberdade. A gente sentiu isso. E isso não faz bem para a gente. De fato, isso não faz bem para a gente. Mas, Então, desculpa te interromper, mas você está falando aí em razão da pandemia, né? Porque deu uma travadinha de novo. deu uma travada. Eu estou dizendo o seguinte, Sim. que nesse contexto, hoje, a sociedade, nós aqui profissionais, e a sociedade tem uma ideia melhor do que antes de março de 2020. A gente tem uma ideia melhor dessa condição de estar confinado, de estar dentro de um estabelecimento sem condição de sair. Mas isso é uma ação extremamente delicada quando se trata de crianças e adolescentes que estão sob a responsabilidade de uma instituição e de um gestor. Por quê? Quando uma criança e adolescente dessa, que tem uma série de comportamentos que coloca a sua vida, a própria vida em risco, cabe à instituição e a essa pessoa, esse gestor, cabe a gente profissional olhar com um olhar muito delicado para isso. Como é que a gente precisa ter um consenso? Como é que a gente vai proporcionar essa comunicação externa dessa criança, desse adolescente, e ao mesmo tempo a gente não correr tantos riscos e não entender que elas não estão se colocando em riscos extremos, porque elas se colocam. É por isso que há uma preocupação nessa questão da convivência social e comunitária, ela possa se estender além das escolas, né? As instituições precisam, na verdade, pensar nisso e criar estratégias de poder fazer isso acontecer de modo que a gente continue assegurando, porque é de responsabilidade nossa, eu falo agora, enquanto instituição, né, como se eu tivesse ainda nesse movimento, e como ator da proteção, a gente pode falar, nós, é responsabilidade nossa garantir a proteção da criança e do adolescente. Ou é responsabilidade nossa promover a possibilidade dessa proteção. A gente fala garantia quando está sobre a nossa responsabilidade. Quando está sobre a responsabilidade de Charles, a gente vai promover. Não é isso? Que a responsabilidade é sua. Sim. Mas aí eu, como atora do Sistema de Garantia de Direito, eu vou promover, criar modos de pensar junto aqui com você a promoção dessa proteção. Então, no que se refere à sua pergunta da questão de que se isso causa um desconforto às crianças que não têm essa possibilidade dessa comunicação externa, causa sim. Causa sim um desconforto, né? E faz com que elas sintam e percebam que, de fato, eu sou uma pessoa que estou acolhida, porque toda a movimentação do indivíduo que é acolhido lembra ele de que ele é acolhido. Traz essa lembrança de que ele é acolhido, de que eu estou aqui, de que eu não tenho família, e qualquer situação de movimentação na vida dessa criança vai relembrar e vai fazer, faz com que fique mais claro para ela e para ele essa questão de que eu estou acolhido. Então, é necessário sim a gente fazer, porque mexe com o indivíduo, essa questão de estar dentro e confinados, mexe sim. Mas vale salientar que se a gente vai criar e precisa necessariamente estratégia de liberação para essa comunicação externa, social, a gente precisa estar muito seguro da proteção. Porque essas crianças e adolescentes, quando eles podem estarem fora, eles não estão com nenhuma preocupação de se proteger, não. Nem pense nisso. Eu vou estar, uma pré-adolescente ou um adolescente vai sair, vai estar liberado para ter essa comunicação externa. Não se preocupe, que eles não vão estar preocupados em se proteger, não. Quem vai precisar fazer isso, visualizar, criar estratégia, somos nós aqui.
É um desafio, né? É uma situação desafiadora, porque é uma ambiguidade, É né? um Ao desafio mesmo muito tempo que é grande. importante, ao mesmo tempo que é importante que a criança saia, até para a promoção dessa saúde, gastar energia, né? As casas muitas vezes não são aqueles castelos, né? Onde eles vão ter uma área imensa para poder brincar, se divertir, gastar um pouco da energia enquanto criança, né? E principalmente daqueles de faixa etária Isso menor. isso é preocupante e a gente precisa, e eu sempre me preocupei muito com essa história, com essa questão na gestão que a gente, né, conduziu. A minha preocupação era muito grande com essa questão deles não ter a noção de proteção própria. Porque naquela ocasião, por exemplo, vamos para a questão do adolescente. O adolescente está passando por um momento, a gente nem fala na questão do abrigamento, das crianças abrigadas, fala na questão do período da adolescência. Ele é um período de vivências de extremos. Para eles é tudo ou nada. Eu não tenho problema nenhum de me arriscar 100% o que der deu. Eles são assim, né? O Uma que vai dar, aventura, né? amanhã eu vejo o estrago. Então, nessas condições de se jogar diante do perigo, diante do perigo eminente, da situação de risco, eles não vão se preocupar no amanhã, o que, que vai acontecer. Então, para proteção deles mesmos, nós é que devemos criar estratégias para proteção deles. Ah, mas eu preciso fazer isso, tem que ser agora, eu preciso ir, eu tenho que me encontrar com as pessoas. Sim, então vamos criar uma estratégia para você sair sim, mas vai com alguém. Então a pessoa vai de longe, ou então vai soltando aos poucos. Quem é esse adolescente? É uma pessoa confiável? A gente consegue minimamente confiar um pouco, então vamos liberar sozinho, ou com um acompanhante, ou com um colega da própria instituição. Então, são estratégias que a gente vai vendo, movimentando, para ver como é que a gente vai fazer para, ao mesmo tempo que facilitar a comunicação externa, né? A gente também precisa entender que está protegendo essas pessoas, né? Eu fico assim, eu vi uns comentários aqui e eu queria aproveitar esse momento antes da gente continuar, mas para poder esclarecer um pouco. As pessoas Fica, questionaram a questão da quantidade de 20 jovens por casa, né? Aí eu gosto sempre de lembrar, as normas técnicas, tem um nomezinho, né? Um disciplinamento. orientações técnicas. As orientações técnicas, elas criam alguns tipos de serviços de acolhimento. Então, entre eles, tem esse mais comum, que é desse abrigamento institucional, né, das casas de acolhimento. Elas devem ter, no máximo, assim, segundo essas orientações, 20 crianças e adolescentes, né? Depois delas, é um outro serviço de acolhimento, a gente tem as chamadas casas lares. Como está cortando, né? Aqui, viu? As casas lares, elas recebem um grupo menor, né, de crianças ou adolescentes, geralmente são 10, né? Essas modalidades a gente tem muito poucas aqui no Nordeste, né? A gente sabe de algumas cidades que tem, mas são muito poucas. No Norte e Nordeste é muito pouco, é muito presente no Sul e no Sudeste. E tem também as que a gente até preconiza, né, que a gente está em fase de implementação, tanto em Jaboatão como em Recife, que são as famílias acolhedoras, que elas acolhem apenas um, né? Quer dizer, um grupo, né? Então, um pode ser um indivíduo ou um grupo de irmãos, mas assim, é um conceito de unidade. Essas casas lares, elas têm um olhar mais, uma visão, um atendimento mais próximo do que seria uma família, né? Assim, então, elas são preconizadas enquanto grupos de apoio à adoção, a gente briga muito, luta, né, para que esses serviços de alta complexidade de acolhimento, eles passem a oferecer essa modalidade de acolhimento, porque elas costumam atender de uma forma mais individualizada, né, as demandas que esses jovens, que esses acolhidos trazem, e, por consequência, é mais, digamos, tranquilo tanto o regresso daquele jovem, né, para a sua família de origem, se for o caso, ou para uma família substituta, para uma família adotiva, né, porque aí ele já vai entender, digamos, o que é a experiência de se viver numa família de uma forma saudável, né, porque às vezes tem esse, é como se fosse um nível, um nivelamento, né, ele saiu de uma situação, às vezes, as crianças e os adolescentes, muitas vezes, que vão para o acolhimento, muitos deles têm questões, assim, de violação na perspectiva material, não sabem nem como se alimentar direito, não sabem, né, as coisas mínimas assim do que a gente entende como civilidade. E isso, digamos assim, aí a gente volta para o nosso público que é pretendente.
um pretendente de adoção, muitas vezes, quando recebe essa criança, a gente pede tanto para que a justiça seja rápida, mas se ela é tão rápida e essa criança não passa de uma forma adequada pelo acolhimento, pode assustar muitas vezes esse pretendente e todas aquelas questões que são trazidas ali pela criança, né? Então, esse acolhimento de uma forma adequada, individualizada, ela vai, digamos assim, meio que nivelar o atendimento às necessidades daquela criança, para que quando ela vá para uma família, né, seja a família substituta que a gente está falando aí, que é a família adotiva, né? O judiciário fala assim, eu nem gosto muito desse termo, mas a família adotiva, ou que seja preciso voltar para a família de origem, ela vá já com aquilo, né, que ela traz de uma forma assim, tratada, né, acolhida, né? Então são questões assim, eu quis fazer esse parênteses para explicar um pouco de como são os serviços de acolhimento, porque a gente sabe que tem casas que acolhem muito mais, mas assim, essas não são as regras, essas são as exceções, né? Então assim, a gente luta cada vez mais para que o regramento, né, as orientações técnicas sejam obedecidas, né, e as crianças tenham um atendimento adequado. Sim. Quando a gente fala de número excedente nas instituições, né, de acolhimento, a gente fala também da questão de certa forma, de uma necessidade que as crianças têm, acabam tendo, de, independente de estar excedido esse local aí, eu preciso estar em algum lugar. A falta de equipamentos, a falta de locais, de equipamentos mesmo, com esse foco, é muito grande no país. Eu não sei nos outros estados, mas eu sei do estado aqui e sei que realmente há uma falta muito grande. E seria muito interessante que realmente fosse visto isso, né? E pudesse ser oferecido mais possibilidades e mais casas para que as crianças pudessem, essas que estão com dificuldade de estarem nas suas famílias naturais, que possam estar de forma mais tranquila. Como você fala da questão da qualidade do desenvolvimento emocional da criança acolhida quando ela está em um acolhimento individual, realmente nem tem como a gente comparar. É uma qualidade muito, muito maior e muito melhor se essa família que está acolhendo é uma família preparada para isso, né, com a consciência de todos as orientações e todas as diretrizes que norteiam aquela. Mas tá dando uma travadinha no teu vídeo, desculpa te interromper. Tá parando, é? É a internet, né? A gente... Eu nem sei. Fica sujeito... Eu falo assim, quando há acaba que a gente tem esses problemas. Quando a gente está com acolhimento, cuidando de um acolhimento, a criança, a qualidade do acolhimento para a criança e o adolescente, que ele é feito de forma individual ou com menos quantitativo de outros colegas e outras crianças junto, a qualidade é melhor, é lógico, do que aquela que está. Agora, quando a gente fala da questão de superlotação superior a 20, porque a tipificação que norteia o serviço socioassistencial também tem os quantitativos que se assemelha, né, ao quantitativo também das normas e orientações técnicas que norteia o serviço de acolhimento, é a mesma. E aí a gente sabe, até 20, até 10, ou 3, ou 1, né? Depende do foco do atendimento. Isso dá uma condição diferenciada, a qualidade, sim, da criança ou adolescente, ao preparo dele para essa adoção, né? Aqueles que estão destituídos desse poder, que já estão no cadastro, e o preparo dessas crianças, a proximidade da pessoa que vai adotar, que vai ter essa criança em sua família, existe uma condição de proximidade melhor, né? Há uma condição melhor.
Então, assim, isso se faz muito necessário, porque a convivência e o contato por um determinado tempo para preparo, tanto da criança quanto da pessoa, é muito importante. Para que não haja futuras devoluções, né? Isso. São questões assim fundamentais. Aí eu queria agora fazer meio que quase já pro a gente voa o tempo, né, na internet, a gente reclama da qualidade, que passa muito tempo, mas quando a gente entra num assunto, se empolga, acabou o tempo. A Acabou o gente tempo. a gente está assim, bem já quase encerrando. Eu queria que tu fizesse uma fala, assim, se puder. Assim, eu não sei, eu poderia até ter te provocado antes, mas assim, a gente está vivendo um período de pandemia ainda, né? A gente sabe que existe até uma especulação de que a gente vai viver uma segunda onda. Eu sabe, a gente nem acabou a primeira, mas se viver uma segunda, coitado de nós. Mas eu fico pensando nesses jovens que estão em acolhimento, agora nesse período, né, que os abrigos estão mais fechados. Algumas casas de acolhimento têm uma rotina de abrir um dia na semana para receber visitas, voluntários, atendimentos, assim, de uma forma mais aberta. E essas poucas que fazem, elas estão meio que portinhas fechadas, né, para evitar os contágios e tal nesse período. Que a gente poderia, digamos assim, enquanto sociedade, ou, sei lá, recomendação, papo, pensar o que poderia ser feito em prol desses jovens que estão em acolhimento nesse período, hein? Porque para a gente que está aqui fora está uma dureza, mas a gente tem as nossas aberturas, né? A porta de casa nossa está aberta, a gente vai ali dar uma volta na praça e volta, num horário que esteja menos movimentado e tal, mas e para esses jovens que estão nessa realidade? Mas como é que a gente Pois reflete é, sobre isso? bem importante essa sua colocação. Porque, olha, eu volto a falar o seguinte, de acordo com o meu olhar, né? Sempre que a gente for fazer qualquer coisa para criança e adolescente, seja ela acolhida ou cidade, a gente sempre gosta de olhar e seguir aquelas orientações mesmo, que é visar sempre, né, o melhor interesse e o menor prejuízo para o desenvolvimento, para a saúde, para a estrutura, para todos os aspectos da vida dessa criança. Então, a gente toma como base visar a ação para o melhor interesse e o menor prejuízo. Prejuízos que a gente pode falar são diversos. Sim. Nesse momento que todos nós estamos nos resguardando com relação a essa questão da pandemia, assim, a gente vai pensar agora aqui, né, com você, né? A gente vai pensar agora aqui com você e não deixa de pensar que a comunicação com a família, que eu acho que já deve estar sendo feita, não sei, mas a gente pode melhorar muito, pelo videochamada. E quando você fala família, você fala das famílias de origem, né, Mazé? As que estão acolhidas, que são questões de família de origem, ou as famílias que estão em contato, né? Ou quem Sim, de seja, aproximação, né, nas adotivas. aproximação, ou quem esteja fazendo esse contato. É importante que a gente possa promover um diálogo e um encontro, pelo menos por videochamada. Isso precisa ser feito semanalmente, eu acho que dá um alívio. A outra possibilidade realmente você poderia, depende do local onde esteja circulando, e também depende muito de quem é essa criança, porque tem criança que você diz, vamos colocar máscarazinha e vamos ficar do lado de cá da cerca, ou do lado de cá do muro da casa, e essa turma vai apresentar algo para vocês, vai ter contato aqui e vai ficar do outro lado. E a criança vai e pula. Mas a gente vai correr riscos. Né? Então, assim, eu acho que seria um encontro, um contato, uma proximidade onde pudesse colocar as pessoas num distanciamento adequado, né? Para que a pessoa as crianças e adolescentes não tivesse esse contato próximo, visando o melhor interesse e o menor prejuízo em suas saúdes. Cada caso, depende da área que eles tenham. São muitas variáveis, né, Mazé? Variáveis, né? Depende. Se tem um local com área grande, então vamos fazer um evento
ou um encontro, né? Não sei qual seria, de pessoas, uma orientação, uma palestra, algo, um workshop, mas aí vocês vão demarcar aqui e a gente vai ficar lá, ele vai ter contato com as pessoas. Agora, de saída depende para onde vai, depende qual são o lazer, dependendo, os lazeres precisam hoje, daqui para frente, serem colocados e feitos a partir de locais abertos, né? Não pode ser locais fechados, onde circule vento, onde circule o ar, como faz as recomendações. Mas sempre assim, tentar ofertar esse encontro e essa comunicação externa. A gente precisa fazer isso, porque senão a saúde mental vai... Que para todas as partes deixa o negócio ainda muito mais desafiador, né? Que se já é desafiador tirar essa criança, assim, de uma certa forma, né? Conduzir, possibilitar algo de lazer para ela, fora da casa de acolhimento, né? Desses abrigos, dessas instituições, já é uma dificuldade por questões de segurança nos lugares. Aí, geralmente, assim, tecnicamente, você tenta levar ela para os lugares confinados, né? Que vai garantir pelo menos que ela não se machuque, não fuja, não sei o quê. Essas coisas que crianças, às vezes, são crianças, né? Fazem como uma amiga minha diz assim, criança faz criancice, né? Então é normal criança fazer isso. A gente tenta levar, só que a gente está no momento que a gente precisa do oposto, né? Qualquer saída tem que ser para os lugares abertos, ventilados, arejados, e aí é o nosso desafio, né? De pensar estratégias. E pensar sempre num quantitativo de 2, de 3 no máximo. Não tem como vocês pegar uma turma e sair com ela, como a gente fazia antes. Porque aí a gente não tem controle sobre essa proteção, entende? Claro, compreendo. Quando você proporciona esses momentos, essas saídas para lugares específicos abertos, todo baseado na proteção, com quantitativo de 2, no máximo 3, e aí você consegue minimamente tentar garantir. Isso. Na verdade, garantir não, nem gosto de usar esse termo, porque com alta complexidade a gente não garante, a gente promove, né? Tenta estimular, né? Possibilitar, né? Promover. Possibilita, a gente promove, né? A gente oferta a condição, mas garantir, de fato, a gente não pode ter esse pensamento, porque não somos nós que garantimos. Isso. Mas eu queria te agradecer muitíssimo pela assim, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? De ter esse papo, assim, que pra gente é muito importante. A gente, assim, eu acho que se pudesse, passaríamos até mais tempo falando sobre isso, porque existe um momento que é muito angustiante para quem é pai ou mãe ou pretendente ainda pela adoção, que é esse momento de esperar o filho, né? Ou a filha, ou os filhos. E a gente precisa, às vezes, e eu gosto, e sempre, quando a gente vai planejar as temáticas do Papo Adotivo, a gente tem trazido, assim, noções de que as pessoas entendam um pouco de onde eles vêm, né? Quais são as casas, os lares. Óbvio que a gente sabe que eles têm uma família de origem, situações vulneráveis, que colocaram ele naquela condição, que levaram ela àquele tensionamento, vivências de rua. Mas um lar que também, às vezes, não é muito dito, é esquecido, mas não deixa de ser um lar, né? São os serviços de acolhimento, né? E a gente queria fazer essa fala hoje aqui. Você nos honrou, né, com essa nossa conversa, né? Falando um pouco da sua experiência, para a gente é muito importante, né? E aí eu queria a gente tá 2 minutinhos, eu tenho que me adiantar, a gente vai fazer o anúncio, a próxima live, próxima semana, né, a gente normalmente faz no primeiro terça-feira do mês, a gente faz a live no formato debate, porque aqui é meio quase como se fosse uma entrevista, né? É um em um. O formato debate, ela ocorre no Facebook, para quem ainda não viu, né? A gente faz toda primeira terça-feira do mês, e vai ser no Facebook, né? Porque aí permite ter mais gente, e a gente vai falar sobre a campanha Adote um Pequeno Torcedor, né? Que está tendo uma nova edição agora, né, este ano, agora em outubro, teve um jogo que simbolizou o relançamento da campanha. E aí, próxima terça-feira, dia 3 de novembro, né, a gente já tem a virada de mês, às 20 horas, a gente vai ter esse debate. E a gente vai trazer aqui a Ana Gilmara Lins, que é a gerente de marketing do Esporte Clube do Recife, né, que é o clube que promoveu a ação. Vamos receber também a doutora Elia Viegas, que é a juíza de Direito da Infância e Juventude e secretária executiva da SEJA, né, que é a Comissão Estadual Judiciária da Adoção de Pernambuco. E a gente vai receber a doutora Silvana do Monte Moreira, que é a presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro.
E, assim, ela já tem uma grande experiência, ela foi por muito tempo do jurídico da Angari, né, que é a Associação Nacional do Grupo de Apoio à Adoção. Então, agradeço a todos, até a próxima semana. Boa noite. Sim, muito obrigada também pela participação e pela a nossa conversa, tá? Isso, boa noite, Marcelo, até mais. Boa noite, Tchau. querido. Tchau.